Bom, pessoal, então dando continuidade com a nossa aula, agora nós vamos falar um pouco sobre os registradores. Bom, os registradores é um tipo de memória e é uma memória interna à CPU, interna ao processador. E por conta disso, por conta deles estarem localizados dentro do processador, eles são a memória mais rápida que existe no computador, tá? Porque ele trabalha ali na mesma velocidade dos processadores. E não existe apenas um registrador, existem vários registradores e normalmente a capacidade de armazenamento deles, eu não coloquei aqui no slide, mas varia entre 16, 32, 64 ou 128 bits, dependendo da arquitetura, dependendo do processador. Tá? Esses registradores eles podem ser divididos em dois grupos. Eu tenho os registradores visíveis aos usuários. Tá? Então, muito cuidado com o termo usuário aqui, não é o usuário final, na verdade é o programador que está programando em linguagem de máquina, tá? Em linguagem assembly, e ele tem a possibilidade de manipular esses registradores diretamente, né? Escolher quais dados vão ser armazenados neles, né? Ler esses dados quando ele quer, então ele pode manipular esses registradores. E além dos registradores visíveis ao usuário, nós temos também os registradores de controle e estado, que são registradores com funções específicas, né, utilizados normalmente pela unidade de controle para gerenciar algum tipo de dado ali da CPU. Tá? Então, esses registradores eles podem armazenar flags. O que é flag? A flag ela é um bit, né, que vai registrar um determinado estado. Né? Por exemplo, se o resultado da última soma ela resultou em um valor zero ou não. Se o resultado da última subtração resultou em um valor negativo ou não. Tá? Então são flags, né, que vão armazenar um determinado estado. Bom, existem 4 registradores de controle que são assim, normalmente eles são implementados aí em todas as arquiteturas e são registradores muito importantes. Um deles, na verdade, 2 deles nós já conhecemos bem. Um é o PC, Program Counter, que vai sempre armazenar o endereço da próxima instrução a ser processada, né? Então esse endereço é o endereço da memória e esse registrador ele está sempre ali apontando para esse próximo endereço. O outro é o registrador de instrução, né? O IR, Instruction Register, que vai armazenar a instrução que está sendo executada, processada em um determinado momento. E nós também temos outros 2 registradores muito importantes, que é o MAR e o MBR. Tá? O MAR é o Memory Address Register, o registrador de endereço de memória, e o MBR é o Memory Buffer Register, ou registrador de buffer de memória, tá? Poderia ser traduzido também como registrador de dado da memória. Então, esses 2 registradores, eles trabalham em conjunto e eles são a porta de entrada e saída da CPU, tá? No que diz respeito à comunicação com a memória. Tá? Bom, isso eu estou falando então até agora de maneira geral e agora eu vou trazer para vocês um exemplo, né, dos registradores dos processadores ARM. Tá? Então, um processador ARM típico ele tem ali fisicamente 37 registradores, né, que podem ser ali acionados pelo programador. Tá? Tanto no quesito de escrita quanto também no quesito de leitura desses dados. Então, desses 37 registradores, 30 registradores são de uso geral, tá? E eles são nomeados como R0, R1, R2, tá? Não é até R29, tá bom? Por quê? Apesar de existirem 30 registradores de uso geral, em um dado momento, somente um banco de 15 registradores são visíveis ao programador. Então, a nível de programação, um determinado aplicativo, por exemplo, só pode utilizar desses 30, 15 registradores, tá bom? Isso vai depender
de um modo, né, que a CPU vai trabalhar, então são os modos da CPU. Tá? Eu não estou abordando esse tópico aqui na aula, mas a CPU basicamente ela fica chaveando entre diversos modos, dependendo do momento de execução atual. Tá? E dependendo desses modos, alguns registradores são utilizados em um, outros registradores são utilizados em outros. Tá? Então, esses 15 registradores, eles são nomeados de R0 até o R14. Tá? Eu também tenho mais 6 registradores de informe de status, tá? Sendo que desses 6 registradores, somente 1 ou 2 registradores são visíveis ao programador. Tá? Na maioria dos casos, é somente um registrador de status que vai estar sendo utilizado ali, né, no momento atual. E eu também tenho ali um registrador PC, né, um Program Counter. Então, esses registradores aqui, vamos dizer assim, são os registradores visíveis ao usuário, que o usuário pode trabalhar. Eu também tenho outros registradores dentro do ARM, como por exemplo o MAR e o MBR, que eu acabei de mencionando anteriormente. Aqui nessa figura, nessa tabela, eu tenho aqui em cada coluna os modos diferentes que o ARM trabalha. Então tem aqui o modo User System, o modo Supervisor, o modo Abort, o modo Undefined, o modo Interrupt, que nesse momento não importa para a gente a definição desses modos. O importante é a gente entender que a CPU ela vai ficar chaveando entre esses modos dependendo do momento de execução. O modo mais comum, né, que é o modo de User System, então aqui eu tenho, né, o R0 até o R14, então os registradores aqui de uso geral. Eu também tenho o Program Counter, que está disponível, e um registrador de status chamado CPSR, tá? Que é o único registrador de status aqui desse modo, né? Que é o Current Program Status Register. Eu já vou falar aqui sobre ele. Se vocês observarem, por exemplo, aqui no modo Supervisor, né, eu vou ter aqui, ó, 2 registradores de status, tá? O CPSR e o CPSR SCV, tá? Bom, esse registrador de status aqui, né, CPSR, então ele vai ser composto, ele tem 32 bits no total. Aliás, isso é uma coisa que eu acabei não mencionando, mas todos os registradores aqui, eles possuem 32 bits de armazenamento, tá? E é interessante aqui, ó, né, então vai aqui do bit 0 até o bit 31, e a maioria dos casos aqui são flags, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, nos bits mais significativos, né, do bit 28 até o bit 31, eu tenho 4 flagzinhas, que é o N, o Z, o C e o V, tá? O V, ele vai armazenar 1, né, o valor 1, caso a expressão que acabou de ser executada ocorra em um overflow, tá, em um estouro de pilha. Eu tenho o C, caso a expressão ocorra um carry. Bom, então, por exemplo, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então, esse 1 que vai é o carry. Tá bom? Então, caso a expressão chegue nisso, ocorre um carry. Se o resultado da expressão der 0, tá, eu tenho aqui uma flag que vai indicar se o valor é 0 ou não. E se o resultado for negativo, né, ou menos que algum determinado valor, dependendo se eu estiver trabalhando com uma condição, aqui o bit 31, né, o N aqui vai ser ativado, tá bom? Por que eu estou apresentando isso para vocês aqui, o CPSR? Porque nas próximas aulas nós vamos ter uma pequena experiência com assembly em processadores ARM. E a gente vai ter que conhecer um pouquinho sobre esse registrador específico para implementar alguns exercícios, tá bom? Então, apresentei a função dos registradores, os tipos de registradores para vocês e um exemplo, né, dos registradores em processadores ARM. Então, até o próximo vídeo.